Como sentimentos tais quais ódio, raiva, vingança podem influenciar na criação de uma música mais pesada? Geralmente o senso comum associa rock e principalmente o heavy metal com um som pesado, sujo, agressivo e ligado a sentimentos como raiva, ódio ou até ligado a coisas demoníacas. Isso na realidade é óbvio tanto em outras artes como na vida. Há músicas românticas, por exemplo, que elas são mais melódicas, mais suaves, músicas que querem dar uma energia ser mais rápida, músicas que querem refletir geralmente ser mais lentas. Então sim, há alguns arquétipos, estereótipos já musicais para certos sentimentos. A música Barracuda da banda Heart é um grande exemplo disso. Ela transformou um sentimento de raiva e indignação em uma música com som pesado, com uso icônico do ritmo do galope, que influenciaria muito o heavy metal dos anos 80, com uso de power chords e do modo menor para dar mais ênfase ainda nesse sentimento. Meu nome é Denis Carmonari, sou professor de guitarra há mais de 15 anos, bacharel em composição e regência e mestre em musicologia. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha para me dar uma força. Se você tiver interesse em fazer aulas comigo, o link para o meu contato está no primeiro comentário e na descrição. Vamos lá que eu vou explicar essa história toda para vocês. Barracuda é uma canção composta e gravada no início de 1977 e lançada no álbum Little Queen do mesmo ano. A história envolvendo essa canção é muito importante para a gente entender o porquê que ela é do jeito que ela é. Na realidade, a banda estava insatisfeita com a gravadora deles, a Mushroom Records. Para promover o álbum anterior da banda, essa gravadora fez uma capa um pouco apelativa, no qual as duas integrantes irmãs, Anne e Nancy, aparecem com o ombro aparecendo assim na foto, né, uma do lado da outra, e escrito algo assim: é a nossa primeira vez. Então dá a entender assim, que pode ter uma relação, né, incestuosa e homoafetiva ali. E teve uma outra ocasião que depois de um show, um promotor de rádio chegou perguntando para Anne assim: onde está a sua amante? No caso ele disse lover, que não dá para saber se é homem ou mulher. E ela falou, né, do namorado dela e tal. E aí o cara falou: ué, mas não era a Nancy? E é a partir desse momento que tem a semente para a música Barracuda. A Anne volta pro hotel nesse momento, muito enraivecida com tudo isso, e já escreve a letra. E aí depois ela conta a situação para a irmã dela, Nancy, e aí ela também fica enraivecida e ajuda com a construção da melodia e da ponte. E aí esse nome Barracuda, né, é o nome de um peixe predador. Né, e não é à toa que eles colocaram esse nome na música para realmente indicar essa vida predatória que tinha os executivos das grandes gravadoras. Eles queriam realmente utilizar de qualquer coisa apelativa, de qualquer polêmica, né, de podar musicalmente os instrumentistas, os compositores, para que gerasse mais dinheiro para eles. Analisando musicalmente, essa música ela é mais um hard rock, ela não chega a ser um heavy metal, né, por mais que ela tenha elementos de heavy metal e influenciaria muito, né, canções e bandas posteriores. A primeira coisa interessante a notar aqui é o ritmo de galope que ele coloca no riff, né? Isso aqui é o heavy metal basicamente dos anos 80 e também é um heavy metal ali já daquela década, né? Muitas bandas utilizaram isso de uma maneira acelerada ou lenta, mas usaram esse ritmo aqui, que é o ritmo da colcheia pontuada seguida de duas semicolcheias. Então a gente pode pensar assim: tá, tutu, tá, tutu, tá, tutu, tá, tá, tutu, tá, tutu, tá, tutu, tá, ou mais rápido: tá, tutu, tá, tutu, tá, tutu, tá, tutu, tá, taratá, 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 tutu, tutu. E aí vai um galope, parece um cavalo realmente a todo vapor. Bem, sem contar em outros contextos, né, de outros gêneros, mesmo da música erudita, né, como por exemplo a abertura de William Tell, do Rossini, já tinha esse galope, né, mas obviamente num contexto de música popular, principalmente do rock. A primeira vez que foi usado de maneira bem clara isso é na música Hard Loving Man, do Deep Purple, que é bem esse ritmo na cara dura, né? Esse riff foi lançado em 1970, um pouco antes do riff mais famoso que é o Immigrant Song, que é basicamente esse ritmo com um pouquinho mais de notas, assim, mas é muito parecido com ele. Aí nós temos This Flight Tonight, do Nazaré, de 1973. Aí temos Keep Yourself Alive, do Queen, de 1973. Temos Children of the Grave, do Master of Reality, né, do Black Sabbath, que é um pouquinho diferente, então não é exatamente um galope, mas parece muito, né, dá a sensação de galope. Temos, por exemplo, Victim of Changes, do Judas Priest, também, que é um pouco mais lento, né, aquele galope mais lento. Temos Achilles Last Stand, do Led Zeppelin, também, de 1976,
que é uma baita de uma influência também, né? Que usa os graus que o Iron Maiden usa bastante, né? Bemol 6, bemol 7, e o galope na música inteira, né? Com baixos, uma coisa muito poderosa com uma palheta. Até que a gente chega em 77 com Barracuda. Então a gente pode ver que esse ritmo ele tinha usos já, não era tão, vamos dizer assim, cristalizado do estilo do heavy metal, mas ele estava aparecendo, né, em músicas de hard rock, rock and roll, metal, até que depois ele virou realmente quase um obrigatório, né, nas músicas de metal, principalmente no New Wave of British Heavy Metal, né, que faz parte do Iron Maiden e outras bandas como, por exemplo, Saxon. O interessante é que esse riff foi quase um plágio da música This Flight Tonight, do Nazaré, que eu mostrei, né, a música de 73, e o Heart estava, né, abrindo shows ali com o Nazaré, estava em contato direto com a música deles, e aí o cara do Nazaré até falou com o guitarrista, falou, pô, cara, vocês roubaram nosso riff e tal, né? Mas na verdade isso se tornou basicamente um senso comum, assim, né? Esse ritmo, ninguém é dono dele e o do Nazaré ele só faz isso aqui mesmo, né? E o Barracuda faz isso aqui também, né? O que deixa eles muito parecidos é que a música começa com isso na mesma velocidade, mas não é no mesmo tom, e o Barracuda tem a finalização do riff, né? Que usa aqui, né, essa sensação do tom menor, que na realidade quase um dórico, né, porque ele usa aqui o power chord com o dó sustenido aqui, né, então ele diferencia isso da música ali do Nazaré. E para deixar um som mais pesado ainda, mais agressivo, o Roger Fisher ainda colocou o flanger e ainda colocou esses harmônicos aqui naturais, né, com alavanca e tal, então, como se fosse dando um corte, assim, né, uma coisa que é um ataque, né, agressivo, como se fosse o bot, né? Então, a gente pode analisar o riff como se fosse, né, o predador à espreita aqui. Apareceu a oportunidade que apareceu um bicho para ele comer, e daí a pouco ele vai lá e ataca. A gente pode analisar harmonicamente essa música ainda, percebendo que ela usa graus que o heavy metal usa muito, né? Que é o bemol 6 aqui e o bemol 7, né? Então eles vão uma hora cair aqui, fazer essa brincadeira, por exemplo, que o Iron Maiden gosta bastante aqui, né? De expandir para trás aqui o power chord, né? E também vão usar o bemol 7 aqui, né? Então assim, eles já estavam construindo algumas coisas que se usaria muito, já estava sendo usado de alguma maneira, mas aqui eles resumem bem, né? É uma música que é icônica, porque ela ficou muito famosa, então ela acabou influenciando muito. Bem, então concluindo, né, vocês perceberam que o uso de certos elementos musicais ajuda a enfatizar alguns sentimentos, algumas imagens, né, mentais. E não quer dizer também que todo heavy metal é para ser agressivo, ou que é para falar de coisa ruim, ou o que quer que seja. Mas são certas tendências que a gente observa, e não é ruim que uma música seja sobre raiva, sobre ódio, porque ali é um momento que você extravasa isso. A gente não pode ser hipócrita e falar que o ser humano não sente isso, ou que, né, tem pessoas que são imunes. Não, a gente sente. Sentir é uma coisa natural. O que a gente pode fazer é como é que a gente vai lidar com isso, né? Então uma das maneiras é extravasar em certos lugares que não há problema. A música é uma dessas maneiras, né? Então você, em vez de guardar isso para si e isso te corroer, isso até você pode descontar em alguém ou descontar em de alguma outra maneira, você desconta numa coisa que não há problema nisso. Você lida com o seu problema, né, como se fosse quase uma questão de um psicólogo ali, isso é uma terapia, e isso te faz bem na realidade. Então não é de maneira negativa nenhuma, na minha visão, que uma música tenha uma origem de raiva, de ódio, porque isso a gente vai estar trabalhando com o que é mais humano dentro da gente. Bem, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais essa análise aqui do meu canal. Escrevam aqui embaixo para mim que outras músicas icônicas vocês acham que usam o galope. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar um joinha, compartilhar com os amigos, e se você tiver interesse em fazer aulas comigo, o meu link vai estar no primeiro comentário e na descrição. Um abraço e até a próxima!